Sim Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Style São Mateus. Parada obrigatória na sua rota. Linhares Online. Há 15 anos conectando você e sua empresa ao mundo. Olá, minha gente. Estamos chegando com mais uma edição do Sim Notícias. Os destaques que marcaram Linhares e região você vai ver a partir de agora. Confira na edição desta segunda-feira. Viatura da Polícia Civil de Linhares pega fogo na rodovia S248 que liga o município a Colatina. Continuam as investigações sobre o suposto estupro coletivo de uma jovem depois de um baile funk aqui na cidade. 4 pessoas vindas de Itaúnas, em Conceição da Barra, foram presas em Linhares com drogas. E ainda, você confere as vagas de emprego disponíveis no Cine da nossa cidade. O sarampo chegou à região sudeste e o Espírito Santo se mobiliza para fazer a vacinação. Este é o assunto da nossa entrevista do último bloco de hoje. E os assuntos do esporte você confere com Altemar Félix. Essas e outras informações agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Bom, de volta das férias, eu agradeço a você da Grande Vitória que nos acompanha sempre pelo Canal 20 via RCA. A Polícia Civil de Linhares segue com as investigações sobre o suposto estupro coletivo contra uma jovem de 21 anos depois de um baile funk aqui na cidade. Diante da denúncia de que teria sido estuprada por 6 integrantes de uma banda de funk da Grande Vitória na noite do último sábado, a tarde de domingo foi de depoimentos na 16ª Delegacia Regional de Linhares. O delegado plantonista Eudson Ferreira Bento manteve a prisão de 3 integrantes da banda sob acusação de um estupro coletivo contra uma jovem de 21 anos, que deu depoimento aos prantos. Outros 3 integrantes da banda foram liberados, já que, segundo o delegado, não houve fatos que confirmassem a participação deles no estupro. A jovem saiu de uma casa de shows aqui da cidade de Linhares e veio para um quarto deste hotel que fica na margem da BR-101. Ela disse que veio encontrar um namorado que também faz parte da banda. Só que chegou aqui, havia outros integrantes que acabaram cometendo o ato sexual forçado. As informações foram dadas na 16ª Delegacia e agora devem ser apuradas. Um dos advogados de defesa dos músicos, Robleto Mota, disse que foi constatado que 3 músicos liberados de fato não tiveram participação no crime. Sobraram 3. Sobre esses, Robleto destacou que há muitas contradições no depoimento da vítima e que a defesa vai pedir apurações rigorosas sobre os fatos. Pois é, durante esta tarde nós conversamos com a delegada Suzana Duarte, que é responsável pela Delegacia da Mulher de Linhares, mas ela disse que não daria entrevista porque o inquérito ainda está em andamento. Uma viatura da Polícia Civil pegou fogo em Linhares nesta segunda-feira quando transportava uma mulher para o presídio feminino de Colatina. O veículo ficou completamente destruído pelo fogo e, por sorte, nem os policiais nem a mulher que estava sendo transportada ficaram feridos. Esse incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira, na altura da Lagoa Nova, na rodovia S248, que liga Linhares a Colatina. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a rodovia ficou fechada por vários minutos, sendo liberada logo em seguida. Ainda não há informações sobre o que possa ter provocado esse incêndio. Bom, segunda-feira a gente confere as vagas disponíveis no Cine da nossa cidade. Confira as vagas de hoje. Analista de marketing, assistente de vendas, 4 vagas, atendente, balconista, auxiliar de expedição, ajudante de refrigeração, confeiteiro, costureira de máquina industrial, 30 vagas, instrutor de inglês, líder de atendimento, líder de vendas, nutricionista, supervisor de atendimento, técnico em nutrição, trabalhador rural, 2 vagas e vendedor pracista, também 2 vagas. Bom, os interessados podem procurar a agência do Cine pessoalmente, levando os documentos pessoais e um comprovante de residência de segunda a sexta-feira. O Cine fica ali ao lado da antiga Biblioteca Pública Municipal, no centro da cidade. A gente vê agora como fica o tempo nesta terça-feira de inverno aqui em nossa região. A terça-feira vai ser de sol entre nuvens com chuva rápida. As temperaturas aqui em Linhares vão variar de 16 a 28 graus. Colatina com mínima de 14, a máxima chega aos 25. Em São Mateus, mínima de 17, máxima de 27. Em Vitória, mínima prevista de 17 e a máxima de 28 graus.
E depois do intervalo você vai ver 4 pessoas foram presas aqui na BR-101 em Linhares neste domingo. No carro em que elas estavam havia drogas. Foram parar na Delegacia Regional de Linhares. É um instante só. A subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB de Linhares, realizou na noite desta segunda-feira o seminário Combate à Corrupção e Direitos Fundamentais. Os palestrantes foram Vladimir Salles Soares, que é membro e fundador do Comitê Estadual do Movimento de Combate à Corrupção no Estado, e Edmar Camata, ex-secretário-geral da ONG Transparência Capixaba. O seminário foi aberto à comunidade e teve por objetivo reforçar o compromisso do cidadão no combate à corrupção. Uma ótima oportunidade vai ser nas próximas eleições, votando com consciência. E 4 pessoas que viajavam de Itaúnas, em Conceição da Barra, neste final de semana, para Vila Velha, foram presas pela Polícia Militar em Linhares. Foi neste domingo à tarde. No carro em que elas estavam, foram apreendidas drogas e embalagens de entorpecentes. 4 pessoas estavam neste carro parado pela Polícia Militar no perímetro urbano de Linhares. 3 homens e uma mulher vinham de Itaúnas, Conceição da Barra, e seguiam para Vila Velha quando foram abordados pelos policiais por volta das 4h30 da tarde deste domingo. Dentro do veículo foram encontradas várias porções de maconha, haxixe e frascos usados para embalar a droga. O capitão Nunes, da Polícia Militar de Linhares, explicou como a PM foi informada sobre o veículo suspeito. A Polícia Militar ela trabalha com informações e, através de denúncias anônimas, o nosso setor de comunicação, que é o CCO, que é a nossa Central de Comunicação da Polícia, recebeu essa informação de que indivíduos estariam deslocando de Itaúnas para a região de Vila Velha, passando pelo município de Linhares, e dentro desse interior do veículo haveria uma quantidade de drogas. Foi assim que as polícias militares, as equipes da Polícia Militar que trabalham na nossa região, fizeram um cerco tático e conseguimos, com a equipe de força tática, fazer a abordagem desse veículo nas proximidades da BR-101, mais precisamente próximo ao bairro Santa Cruz. Foi uma quantidade considerável, tendo em vista aí que foi uma quantidade de maconha, uma quantidade de haxixe e uma quantidade de material para preparo de uma droga conhecida como loló. Os envolvidos, com idades entre 21 e 31 anos, foram levados para a Delegacia Regional de Linhares e irão responder por tráfico de entorpecentes. Vamos ver agora como abriu a semana o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 408 a saca. Arábica 7, R$ 371. Conilon tipo 7 está valendo R$ 324 a saca. Altemar Félix trazendo os assuntos do nosso esporte. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Que pena, o Linhares Futebol Clube se despediu do Campeonato Estadual de Juniores no último final de semana ao perder para a Desportiva de goleada 5-0 no estádio em Gerararipe, na capital. No agregado, nesta fase mata-mata e decisiva da competição, o Linhares acabou levando 6 gols da Desportiva. Já que no primeiro jogo, o resultado foi de 1-0 para os grenás. O presidente do Linhares, Adalto Meneguzzi, diz que não entendeu a apatia do time, que havia perdido a primeira partida só de 1-0 em Jaguaré e jogando bem, com determinação. Agora, com alguns outros jovens um pouco mais experientes, o Linhares se prepara para estrear na Copa Espírito Santo na próxima quarta-feira, hein? Vamos conferir na tela. Linhares na Copa Espírito Santo, Linhares e Serra, desse dia 25, quarta-feira, 15 horas, no Estádio Robertão, na Serra. Pois é, infelizmente, o mando de campo na estreia do Linhares na Copa Espírito Santo foi perdido. Ele vai jogar na Serra, né? Por enquanto, o Linhares vai jogar sempre fora de casa. E não há nenhum acerto para jogar no estádio Joaquim Calmon, por exemplo, Campo do América, aqui na cidade. Eu não tenho um laudo de vistoria, fora a questão financeira. Pelo visto, esta garotada do Linhares, em vez de uma grande oportunidade, está assumindo uma responsabilidade que não deveria ser destes jovens. Vamos então torcer para que consigam lapidar o potencial e talento e não tenham a imagem queimada
neste fogo cruzado. Muito obrigado, Altemar, pela sua participação. Depois do intervalo, você confere uma entrevista exclusiva sobre o sarampo, que já chegou à região sudeste, e aqui no Espírito Santo já há uma mobilização para dar início à campanha de vacinação. É um instante só. Depois de vários casos registrados no norte do país, o sarampo chegou à região sudeste e o Espírito Santo já se mobiliza para iniciar a campanha de vacinação. Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje, entrevista exclusiva, feita pela jornalista Adriana Marques, nos estúdios da Rede Sim Record News em Vitória. Vamos conferir. E eu converso agora com o médico Ronaldo Evald Martins, pediatra. Doutor Ronaldo, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao Link. Boa noite. Por que o sarampo voltou a assustar os brasileiros depois de tanto tempo? Bom, sarampo e outras tantas doenças que são transmissíveis e que são preveníveis por vacina precisam de uma cobertura vacinal adequada, ou seja, um número elevado de pessoas vacinadas para que ele não volte. Porque mesmo com poucas pessoas que não foram vacinadas por algum motivo, se você tem, no caso do sarampo, 95%, é um número bem alto, 95% de vacinados, e isso seja homogêneo, ou seja, em todos os municípios, em todas as localidades, você tem que ter uma cobertura vacinal desse porte para que ele não retorne. Se não tiver, não adianta uma discussão teórica, administrativa, dizendo o meu município está com cobertura boa, está com cobertura boa. Quando o sarampo aparece, ele mostra a realidade bruta, nua e crua. Se não está com a cobertura realmente adequada, ele vai aparecer. Esse caso agora, esses casos de sarampo, estão vindo da Venezuela, entrando por Roraima e entrando para a Amazônia e com certeza espalhando e provavelmente vai espalhar um bocado mais pelo país. E por que isso? Porque o que se achava que as coberturas vacinais estavam adequadas, nós estamos vendo, estamos comprovando que não era a realidade. 53% dos municípios capixabas não atingiram a meta de vacinação. Esse é um número extremamente preocupante se a gente for olhar que a doença agora está aqui do lado. Rio de Janeiro e São Paulo já tem casos de sarampo. Sim, casos esporádicos, como também em Campo Grande, no Rio Grande do Sul, também casos esporádicos. No entanto, e já sei que chegou também na Argentina, esses casos esporádicos, se for feito o dever de casa com muito rigor e muita rapidez, ou seja, bloqueio vacinal, fazendo em torno desses poucos casos, é possível bloquear e ele não espalhar. Lá em cima, na região norte, isso não foi possível, não se fez isso e não sei se teria condições de fazer. Lá já é um surto mesmo. Não, é um surto, mas foi muita gente e continua entrando muita gente da Venezuela. E não há como segurar. É como uma peneira, você joga água em cima, ela vai vazar. Não tem como uma entrada daquela ordem na região norte, para Roraima, para Amazonas, com um monte de gente fugindo desesperado dos seus lares, das suas cidades, e entra no país. Não pede licença, o vírus não tem passaporte, não adianta que ele não vai esperar alguém dizer pode ou não pode burocraticamente. O vírus do sarampo não é burocrático, ele simplesmente faz o dever de casa dele. Ele entra e contamina quem tiver suscetível. Pois é, estamos falando aí de uma doença séria, né? Como eu disse aí no princípio, a gente já tinha praticamente eliminado o sarampo. E existe hoje, doutor, além, um dos problemas para a falta de vacinação, é um movimento que existe de pais que são contra a vacina. O senhor como médico, o senhor como pediatra, como é que o senhor vê isso? Eu vejo com muita tristeza, porque esse movimento não é nacional só, não. Esse movimento vem da Itália, vem da Inglaterra, vem da Alemanha. Países desenvolvidos. Dos Estados Unidos, de vários grupos populacionais que simplesmente não aceitam vacina por motivo filosófico, por algum motivo religioso. E eu friso, uma parte da homeopatia, não toda a homeopatia, mas uma fração da homeopatia que não aceita a vacina porque acha que a pessoa deve se proteger pela própria natureza. Tudo bem, eu só lembro que, primeiro, tem duas coisas. Uma é a distância que essa população atual tem do sarampo. Muita gente desta geração simplesmente não o conheceu. E não tem como conhecer, porque não vivenciou. Já tem muito tempo separado, isso é um fato que leva a pessoa a não dar a mesma importância, porque não vivenciou. A segunda é que esses grupos populacionais de
filosofia diferente, que acham que os filhos têm que ter imunidade, etc, etc, eu duvido que um deles pense a mesma coisa de uma forma de meningite fulminante, que adoece de manhã e morre de tarde. Duvido que eles tivessem a mesma opinião se passassem um mês somente, onde eu passei 40 anos dentro de um isolamento do hospital infantil, trabalhando e vendo estupidamente morte de montes de crianças, mas muitas crianças morrendo de forma estúpida, com sarampo, tétano, difteria, coqueluche e meningite. E pólio. Então, se essas pessoas tivessem pelo menos essa vivência de alguma forma, com certeza iam pensar diferente. A melhor forma de prevenir o sarampo é a vacina. A única. A única. A única forma. Quando é que a vacina deve ser aplicada, doutor? Muita gente ainda tem dúvida disso. Na rotina, ela é aplicada hoje com 1 ano, na criança com a vacina tríplice viral, que na verdade é sarampo, cachumba e rubéola numa vacina só. E aos 15 meses, a criança toma a segunda dose, já não é tríplice viral, mas é tetra, foi adicionada a vacina de catapora ou varicela, então ela é sarampo, cachumba, rubéola e varicela aos 15 meses. Então a criança toma 2 doses da vacina de sarampo. Pequenininho. Fazendo isso e cumprindo o dever de casa, nós não vamos ter sarampo. Mas vamos colocar assim, por exemplo, eu não tenho cartão de vacina, né? Minha mãe não guardou meu cartão de vacina, não se lembra se eu tomei as doses. O adulto, ele também deve se vacinar. Sim, o adulto deve tomar até os 30 anos, ele deve ter feito na vida 2 doses da vacina. Se não fez, ele deve fazer ou dar conta de complementar, se for o caso, se só tomou uma, tomar 2. O que a gente pede e solicita agora, o Ministério está solicitando, a Secretaria de Saúde solicitando que este momento agora, do dia 6 de agosto a 31 de agosto, que seja o momento das crianças abaixo de 5 anos. Que são as não que é hora de risco. haver correria de adulto no posto agora. Isso é importantíssimo, hein, Eu gente? suponho o seguinte, os adultos que tentem saber se tiveram a doença, se tomaram uma dose, se tomaram 2, onde é que está o meu cartão de vacina, e proponho que todo mundo que acha o cartão guarde com as suas certidões de nascimento, de casamento, etc., para não perder. Cartão de vacina é necessário até a pessoa morrer. Ele vai ser necessário um dia, como essa vez agora, por exemplo, de repente eu preciso do cartão e não acho. Numa viagem que a pessoa faça, toma vacina de febre amarela. Em algum momento toma vacina de gripe. Os idosos agora estão tomando vacina de pneumonia. Então é interessante, importantíssimo que a pessoa guarde o seu cartão de vacina. Agora, ocorre que se a pessoa diz, eu não acho o cartão, eu não sei se eu tomei, não sei se eu tive a doença, deve tomar. Entre 5 anos e até 30 anos, ela deve tomar 2 doses, com intervalo de 30 dias. De 30 a 50 anos, 1 dose só basta. E acima de 50 anos não precisa, porque provavelmente essa pessoa já teve contato com a doença. Ou já teve contato com a doença, já tem imunidade natural, não é necessário, porque também não há muito registro disso, da pessoa com mais de 50 anos com sarampo. Então vamos reforçar, gente, nada de correr para o posto de saúde. O mês de agosto, o Ministério da Saúde está destinando a vacinação às crianças. Até 5 anos. Até 5 anos. Isso. O apelo é para que os pais levem os filhos para vacinar. Isso é importantíssimo, porque, doutor, quais são as consequências do sarampo? Com muita frequência, o sarampo dá as complicações, como pneumonia e diarreia, que são as mais comuns. Agora, infecção grave de pele, infecção grave de pulmão, fora a pneumonia do próprio sarampo, pneumonia secundária por estafilococo, coisas graves. Na base, o sarampo promove uma perda de imunidade natural e imunidade celular. Com as 2 imunidades que a gente tem, ele baixa essa imunidade por 1, por 2, até 3 meses. Facilitando qualquer outra infecção, tuberculose, outra infecção qualquer que a pessoa tenha latente no corpo, ela pode ampliar. Ou fazer infecções oportunistas, que a gente chama. Quem já teve sarampo uma vez, corre o risco de ter uma segunda ou não? Quem teve a doença praticamente está imune para o resto da vida. E quais são os sintomas, doutor? O que os pais que estão nos assistindo devem ficar alertas? O começo é febre e parece uma gripe muito forte, porque febre, conjuntivite, tosse são os sintomas respiratórios, 2, 3 dias. Depois do 3º dia, pode ocorrer dentro da bochecha, na boca, aquelas pintinhas brancas, na região dos dentes molares, por dentro. É o sinal de Koplik,
que ele precede em um dia a pintura do corpo, que vem pintando do rosto, tronco, até descer com 2, 3 dias mais. Todo esse período de 5, 6 dias, às vezes com febre alta, queda violenta do estado geral, tá certo? E pode aparecer, então, a manutenção da febre e as complicações adiante. E o sarampo é altamente contagioso, né? Muito contagioso. Ele pode ocorrer ainda, é mais raro, mas pode ocorrer encefalite com as consequências de surdez, cegueira, perda de processo mental. A pessoa pode manter, a partir daí, uma dificuldade de escolaridade, pode ter de fato um defeito, um problema mental grave. Então, o sarampo é realmente uma doença de alta transmissibilidade e doença grave. Gente, e o que é mais triste disso tudo, para que correr o risco, né? Para que se expor o filho a um perigo, a um risco desse, se existe a vacina é de graça, está disponível nos postos de saúde, né, doutor? Sim. Agora, a mulher grávida, só uma última dúvida, a mulher grávida, ela pode tomar a vacina do sarampo ou não? Não, não deve. A grávida não. Como não tomou a de rubéola no ano de 2008. Eu não sei se você se lembra e você pode ter tomado em 2008. Em 2008 foi feita uma vacinação de rubéola no país inteiro, onde se vacinou 75 milhões de pessoas, do Espírito Santo 1.300.000 pessoas, com a cobertura altíssima. Então muita gente tomou a vacina de rubéola em 2008, só que ela era rubéola e sarampo. Era vacina dupla viral, não era só de rubéola. Muita gente tem um selinho redondo, que dizia assim, estou vacinado. Era dado o selinho porque não havia muito tempo de fazer um cartão de todo mundo, mas muita gente tem esse selinho que era pregado, às vezes, numa carteira de identidade. Gente, então, só para reforçar, doutor, esse mês de agosto é o mês da campanha de vacinação contra o sarampo para as crianças. Para as crianças. Todos os pais devem levar os filhos de 1 a 5 anos de idade? De 1 a 5 anos para fazer independente de quantas doses tenha tomado. Ô, gente, isso é importante, a vacina é de sarampo e pólio. Independente de quantas doses tomou, a vacina é feita de forma indiscriminada. Todo mundo até 5 anos deve tomar. Eu faço só uma ressalva. A vacina é feita a partir de 1 ano. Nós não faremos, nesse caso, a vacina abaixo de 1 ano, como é a rotina. A rotina é 1 ano. Só se faz em caráter ultra excepcional, abaixo de 1 ano, de 9 meses em diante, quando se está dentro de uma epidemia. Aí não tem jeito, você tem que proteger os mais novos. Mas, por enquanto não tem sarampo e não tem casos, vamos dizer, numerosos, nós vamos fazer cumprindo essa rotina das crianças, só que dando esse grande reforço que é necessário. Pois é, o sarampo, né, que parecia já extinto, retornou e agora realmente tem que reforçar a vigilância e a vacinação de todo mundo. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a sua audiência de sempre, o pessoal de Linhares e região continua interagindo conosco, deixando sugestões na nossa página facebook.com/TVC Linhares. Se você quiser rever o nosso conteúdo, acesse também o nosso canal direto no YouTube. Aí aparece também o telefone da nossa redação, 3373-2000, anote, ligue para nós. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.